Queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos nos reunir no final deste dia para podermos celebrar a nossa comunhão com Deus. Somos chamados a nos encontrar com Jesus através da sua palavra. Somos chamados a fazer uma experiência de amor, de intimidade para com Ele, para que Ele, estando em nossas vidas, possa gerar o efeito de transformação que precisamos passar para que sejamos, como Ele, instrumento de amor, de paz, de justiça pelo mundo. Se nós olharmos para a primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que aquela ideia de salvação através do mérito, ela cai por terra. Tudo é graça. Quando a realidade do pecado entrou na vida do ser humano, ele perdeu esta possibilidade, esta capacidade de autorredenção. Desta forma, todos nós dependemos de Deus para sermos remidos, para sermos redimidos. Por isso, no momento oportuno, o Pai envia o seu Filho para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ser regenerados, pudéssemos ser lavados da antiga culpa. Bastando simplesmente que tenhamos fé, o restante Deus o fez por todos nós. Mas aí vem a pergunta: o que é ter fé? Você que nos acompanha aí de casa, você tem fé? Como é a sua fé? É uma fé constante? Ou será que corremos o risco ainda de estar naquela dimensão da fé oscilante? Quando as coisas estão bem, a nossa fé está alicerçada. Quando vêm as dificuldades, as provações, as tribulações, será que nós corremos o risco de fraquejar na fé? Nós corremos este risco, sim, de nos momentos mais difíceis, a gente achar que estamos desamparados, mas não. Deus permanece conosco em qualquer situação, e é Ele, a graça santificante, que nos impulsiona para que tenhamos condição de sair da condição em que nos encontramos. Ter fé implica não apenas em crermos, em acreditarmos no Senhor. Ter fé implica em nos comprometermos. Quando nós temos fé, nós arregaçamos as nossas mangas e nos colocamos no ato de servir, exercitando o nosso apostolado, o nosso discipulado, sendo presença de Jesus Cristo no mundo. Por vezes até passando por situações complicadas na vida. Ainda assim, nós precisamos manter esta nossa esperança, esta nossa confiança, e levantando pela manhã, erguer a nossa cabeça e ir para o cotidiano da vida, com o objetivo de levar a graça santificante de Jesus a todos aqueles que vamos encontrar. Ter fé implica em assumir essa vida nova que Jesus vem nos trazer através do seu sacrifício. É viver de uma forma diferente, é vencermos o nosso egoísmo, o nosso individualismo, é aprendermos a ir ao encontro do outro, porque é isto que Jesus nos ensina ao longo de toda a sua vida, de podermos dar a vida uns pelos outros. Se nós temos fé, se nós temos confiança, nós não tememos, este objetivo, não tememos este compromisso. Nós simplesmente nos lançamos nas mãos de Deus para que Ele nos conduza, para que Ele utilize da nossa vida como instrumento, para que de fato estejamos comprometidos no processo transformador da realidade em que estamos inseridos. Enquanto não percebemos
que o mundo em que vivemos é perfeito, é sinal que nós precisamos estar trabalhando na obra do Senhor. É sinal que precisamos estar desgastando a nossa vida neste propósito, de podermos refletir o amor de Jesus, de podermos ser instrumento de transformação na vida dos nossos irmãos. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, correr o risco dos fariseus hoje apresentados pelo Evangelho. Um dos ais que o Evangelho nos aponta na realidade dos fariseus é a questão da omissão, a questão da hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Talvez numa tentativa de esconder os seus maus atos, de esconder o seu contra-testemunho. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser autênticos. Aquilo que está expresso nos nossos gestos, nas nossas atitudes, devem partir do reflexo daquilo que nós somos por dentro, daquilo que é o nosso coração. Não adianta nós falarmos bonito e não vivermos aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. É necessário buscarmos esta autenticidade. Tem muita coisa que as pessoas não veem, mas Deus vê. E essa deveria ser a nossa maior preocupação. Não importa se o outro vai saber da minha fraqueza, da minha fragilidade. Não adianta querer esconder do irmão, se Deus, que é o principal na nossa vida, nos conhece de dentro para fora. Então que nós possamos buscar esta vida de conversão, esta vida de transformação. Quando a gente fala de conversão, na concepção do Primeiro Testamento, conversão implicava em retroceder e começar de novo. Na perspectiva do Segundo Testamento, a realidade é outra. Nós não vamos retroceder para começar do zero. Simplesmente nós vamos direcionar os nossos passos para Jesus Cristo. Nós vamos tomar o caminho que nos coloca na dinâmica de Jesus Cristo e que com certeza nos levará ao céu, nos levará ao Pai. Como têm sido as nossas atitudes? Às vezes a gente tem aquele receio, eu não sou bom para pregar a palavra de Deus. Muitos cristãos acabam dizendo assim, eu não tenho estudo. Meus irmãos, a pregação verbal deve vir em último caso. A pregação que convence as pessoas é aquela pregação que vem das nossas atitudes, do nosso bom testemunho. Nós não precisamos nem falar, basta que as nossas atitudes revelem a quem nós seguimos e servimos. Jesus, nosso Senhor. Nós conhecemos os seus atos, nós sabemos como Ele nos ama, que nós possamos agir semelhantemente, que nós possamos dedicar a nossa vida para que o amor seja uma realidade perceptível no nosso cotidiano, nas nossas atitudes. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Ele nos ama e nos ensina a amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, nós passamos ao rito das ofertas. Que nós possamos depositar no altar do Senhor todo o propósito do nosso coração, de sermos servidores do reino, de sermos seguidores de Cristo, de sermos instrumento de Jesus na vida dos nossos irmãos. Neste momento cantemos e nos preparemos para o rito das ofertas. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.